Paz do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Tá? Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus. Tá? A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 3,16. E é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra. Palavra de quem, filho? Minha? Palavra de quem? A palavra de Deus que foi dada aos profetas, aos apóstolos e o próprio Senhor sendo a palavra encarnado. Que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Redargua, repreende, exorte, com toda a longanimidade, paciência no sofrimento, longanimidade e doutrina. Doutrina, ensinamento. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não suportarão a sã doutrina. Tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu seja sóbrio em tudo, sóbrio, contrário de bêbado, seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? O apóstolo Paulo escreve essa carta e está dentro de uma prisão. Ele vai continuar falando aqui: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tá? Então o apóstolo Paulo, só nessa carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele cita 22 nomes. Tá? Eu quero dar uma resposta aqui, porque não adianta me xingar, não adianta ficar me ameaçando com processo, tá? Porque eu já fui avisado pelo Senhor que nós seríamos odiados por todos por causa do nome dele, tá? Que ele seria reprovado por esta geração. Antes da vinda dele, ele seria reprovado, tá? Então, o apóstolo Paulo foi preso, Pedro foi preso, tá? Prenderam Jesus, bateram, espancaram eles, tá? O apóstolo Paulo, se você conhece um pouco de Bíblia, você vai ver que ele foi 5 vezes chicoteado. Cada sessão de açoite era 39 chicotadas. Então, foi açoitado com vara 3 vezes. Mesma coisa, 39 varada 3 vezes nas costas. E apedrejado uma vez, dado como morto. Tudo isso para pregar o evangelho. Se fosse algo da cabeça do apóstolo Paulo, quem é que ia apanhar tanto para continuar pregando? Quem é que ia insistir tanto, né, numa caminhada dessa? E ele termina falando: não, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele fala assim no livro de Atos que ele não cobiçou a prata e o ouro de ninguém, tá? E ele simplesmente anunciava Cristo como o único mediador entre Deus e os homens e a ressurreição. Então tira isso da cabeça de vocês. Eu estou pregando uma verdade que vai livrar vocês do inferno, tá? Eu não quero o dinheiro de vocês, não quero o aplauso de vocês, não quero elogio de vocês. Na verdade, a única coisa que eu quero é que vocês parem e ouçam a voz do Espírito Santo. Pensa. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu posso ter conhecimento de uma palavra, de uma doutrina, de uma sã doutrina, que vai levar você para o céu? E não vou falar. O profeta Ezequiel, Deus falou assim para ele: olha, se você vê o ímpio pecar, vai lá e repreende ele. Se ele der ouvidos, você vai estar livre da alma dele. Eu não vou cobrar de você.
Mas se você não falar, Ezequiel, a alma dele vai para o inferno, mas eu vou cobrar de você. Foi Deus que me chamou para esse ministério de pregar o evangelho. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu não pedi para Deus me trazer para cá. Nunca pedi dinheiro para homem algum. Nunca pedi dízimo. Para mim, dízimo não faz parte do Novo Testamento. Eu não compactuo com as igrejas evangélicas de hoje. Tá? Eu não tenho nenhuma ligação com um tipo de igreja nenhuma. Nunca tive. Tá? Eu me converti, foi numa casa de recuperação. Era uma senhora de idade que tinha esse ministério de formar pessoas para pregar o evangelho. Eu só estou fazendo o que Deus me mandou. Tá? Não tenho medo de processo, não tenho medo de cadeia. Deus me tirou da cadeia. Tá? Eu ficava lá na cadeia, lá chorando, rezando Ave Maria, e nunca achei conforto. Tá? Deus me tirou de hospitais, então, sabe, eu sei de onde Deus me tirou. Da morte. Então eu já estou morto. Se vocês me ameaçarem de morte, não, vocês vão me dar um presente. Tá? Porque para mim morrer é lucro. Eu falo como Paulo, porque eu prego o que Paulo pregou, eu vivo o que Paulo pregou. Tá? Paulo era um homem sujeito às mesmas paixões que eu. O apóstolo Paulo, ele sofreu tudo aquilo porque ele tinha uma missão de anunciar, pregue a tempo, fora de tempo, corrija, repreenda, exorte. Porque 1 segundo depois da sua morte, não tem mais retorno. Você vai estar no inferno. Se você não seguir essa doutrina. Você prestou atenção? Por favor, presta atenção. As pessoas não escutam. Ela quer xingar, está falando mal da minha religião. Não é nada pessoal, nem contra padre, nem contra médiums. Não é nada pessoal de homem para homem. A mensagem do evangelho, ela tira o homem das trevas. Tá? Eu já consultei médium. Tá? Já fui católico, eu conheço de onde eu saí. Tá? Nunca tive paz, nunca tive alegria. Tá? Porque a paz de Deus excede todo o entendimento, é paz no meio da guerra. O mundo não, o mundo só vai ter paz se não houver guerra. Mas como que você vai ter paz num mundo desse? Se a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, isso já deve ter aumentado, porque depois dessa maldita doença aí, né, que inventaram, piorou a situação e vai piorar mais. Tá? São os últimos dias da igreja na face da terra. Eu não tenho tempo para brincar. Filho. Tá? O que eu estou pregando, eu sei a responsabilidade que Deus colocou na minha mão. O apóstolo Paulo falou assim: ai de mim se eu não pregar evangelho, mas ai de você se você não der ouvido à pregação que Deus colocou na minha boca. Tá? Eu não falo de mim mesmo. Eu falo que está escrito aqui, ó, desviarão os ouvidos da verdade voltando a fábulas. Gente, o Egito, né? Pirâmide, isso é coisa do Egito. Qualquer pessoa sabe que o Egito representa o mundo. Vários deuses, o Egito tinha vários deuses. Moisés foi levantado, Moisés é uma figura de Cristo para libertar o povo da escravidão do Egito. Faraó é uma figura de Satanás, do diabo, entendeu? Então, tudo que está nas escrituras é para conselho nosso, para ajudar a gente a sair das trevas, do erro, do engano. Tá? Conhecereis a verdade, Jesus falou, a verdade vos libertará. Pilatos falou, mas o que é a verdade? Jesus não respondeu para ele, porque o coração dele não estava em conhecer a verdade. Pilatos era um político. Tá? Eu lavo as minhas mãos. Né? A mulher de Pilatos chega para Pilatos e fala assim, olha, não entre na questão desse justo. Muito sofríamos por causa dele. Então eu falei, não entra na questão desse justo de Jesus se você não sabe quem ele é. Você está brincando com fogo. Em Hebreus 10:31 está escrito assim, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 12:29, nosso Deus é um fogo consumidor. Está morrendo um atrás do outro aí. Se você acha que Deus vai me colocar dentro de uma cadeia, por que ele me daria essa Kombi? Hã? Você acha que eu tenho medo da morte? Já recebi milhares de ameaça de morte. Filho. Tá? Não tenho medo de ameaça. Eu tenho medo, sim, de não fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Tá? Ele vive em mim. Cristo vive em mim. Tá? Isso que é cristianismo. Cristianismo não é Maria. Cristianismo não é imagem de escultura. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, para Deus habitar em nós e nós temos comunhão direta com o Criador. Foi isso que Jesus fez, reconciliou o homem pecador
Através da morte dele na cruz, ele levou a maldição do pecado. Eu não preciso de cruz. Tá? Quem precisou de cruz foi ele. Eu não preciso de crucifixo. Quem precisou de cruz foi ele. Ele levou a maldição. Tá? Então toma cuidado. Tá? Eu sei o que eu estou pregando. Agora você sabe o que você está vivendo? O que você está rejeitando? Porque a Bíblia fala que todo pecado existe perdão, quando a pessoa se arrepende. Mas existe um pecado que não existe perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Se você chamar o teu irmão de louco, você é réu do fogo do inferno. Tá? Eu não sou louco, filho. Eu sou um servo de Deus. Tá? E eu sei aquele que me enviou. Eu sei quem é que botou essa palavra na minha boca e no meu coração. Tá? Se alguém ensina alguma outra doutrina, não se conforma com essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade é soberbo, não sabe nada, delira acerca das questões, contenda de palavra, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro. Tem gente que está achando isso aqui, ó. Eu dou dinheiro para a igreja, eu faço boas obras. Nada disso vai salvar você, filho. Paulo fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu desse toda a minha fortuna para os pobres, isso não seria amor. Amor é eu tirar uma alma da mão do diabo, pregando a verdade do Evangelho. Tá? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você pode morrer hoje. Tá? Eu posso morrer hoje. E se eu não pregar a verdade, você vai para o inferno porque eu fui covarde. Tá cheio de pastor covarde, filho. Tá cheio de pastor covarde abrindo igreja aí só para ganhar dinheiro. Por isso que eu não compactuo com essas igrejas evangélicas de hoje. Tá? Eu não estou querendo fazer de vocês meu discípulo. Vocês têm que ser discípulo de Jesus Cristo. Abandone as imagens. Pare de consultar mortos. Tá? Deixa a Maria quieta. Maria morreu. Tá? Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. Salvador de toda a humanidade. Deus é Espírito, Jesus falou. Qual é a dificuldade de se entender isso, gente? Não se faz comércio, tá? Não precisa invocar pessoas que já morreram. Os mortos estão dormindo, aguardando o dia da ressurreição. Jesus voltou no mesmo corpo, isso é ressurreição. Não existe reencarnação. Tá? Eu estou deixando essa palavra aqui para vocês terem mais uma oportunidade. Tá? Deus está dando mais uma oportunidade de vocês pensarem, se arrependerem, tá? Porque não vai adiantar, tá? O que está comigo é maior do que o que está com vocês aí, tá? Eu tenho certeza disso. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, tá? O Deus que chamou eles lá, ó, tirou eles de uma terra, Abraão de uma terra, sai do meio da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De Abraão ele fez um povo, e a descendência de Abraão é Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, em Jesus. Então não adianta me amaldiçoar. Maldição não pega naqueles que Deus abençoou. Lê Números 22, quando um profeta do diabo tentou amaldiçoar o povo. Não adianta. Não adiantou. Agora, vai contra o que está escrito aqui e você vai estar debaixo de maldição. Eu estou tentando pregar o Evangelho que o Espírito Santo nos ensina. Tá? Não foi o homem que me ensinou. É o Espírito Santo. Poucas pessoas me conhecem, tá? E ficam me xingando. Porque pelos frutos se conhece a árvore. Se você não conhece, então não fala besteira. Tá? Porque toda palavra que os homens falarem darão conta no dia do juízo. Eu tenho a minha consciência limpa diante dos homens e diante de Deus, que eu estou pregando a verdade pura do Evangelho. Não faço comércio. Tá? Se eu tiver certo, Deus sempre vai estar do meu lado, me guardando, me livrando. Mesmo que o apóstolo Paulo apanhou, ele se alegrava de sofrer. Tá? Ele foi preso, dentro da cadeia ele falava, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Com Jesus, o sofrimento é alegria. Agora, para onde você vai? Para onde você vai com essas falsas doutrinas antibíblicas, tá? Que Jesus não aprova, que os apóstolos pregaram contra?
Está aí a Bíblia, filho. Você tem uma Bíblia, tem um Espírito Santo que foi derramado para todo mundo conhecer a verdade. Dobra o teu joelho e pergunta para Deus. Pergunta para Jesus. Tá? Qualquer um de nós tem acesso para falar com Ele. Falando tudo que pedir ao Pai no meu nome, Jesus falou, dobra o teu joelho, se humilha, tira a soberba do teu coração e pergunta. Pergunta para Ele se o que você está ouvindo da minha boca vem da parte do céu ou não. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia, que Deus perdoa, porque a maioria não sabe o que fala. Tá? Xingar não me adianta e nem ameaça. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? No nome de Jesus.